Distinguished ladies and gentlemen, we welcome you all. This conference titled Free and Easy Access to Women's and Girls' Empowerment is part of the Forum of the Commission on the Status of Women CSW 70. Born in 1970 in Aracaju, Brazil, Benjamin Teixeira de Aguiar is a spiritual leader, medium, writer, public speaker, TV presenter, and founding president of the Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, popularly known as the Mary Christ Society, an organization in special consultative status with the UN Economic and Social Council since 2018. The Mary Christ Society is a school of spiritual Christian thought with a universalist nature and has no links to other formally organized spiritualist or religious movements. Under the motto Spirituality with or without religion, its mission purpose is to offer the world an option of Christian spirituality that integrates timeless principles of wisdom with new spiritual revelations, striving for a rational, pragmatic, and as far as possible, scientific, as well as interdisciplinary, progressive and up-to-date approach to the needs and aspirations of postmodern human beings, with a view to the ideals of universal peace, happiness, and fraternity. Benjamin works in mental communion with the spirit Eugenia Spazia, who belongs to and represents a council of spiritual guides responsible for fostering the evolutionary process of earthly humanity. His public activity began with articles in the press in 1990, at the age of 19. Since 1992, he has delivered weekly public lectures, which are now streamed live on his YouTube channel. He produces and presents the TV programs Salto Quântico, the longest-running Brazilian television program on spirituality, which has been airing since 1994. Also since 1994, with the cooperation of volunteers associated with the organization's charitable arm, called Núcleo de Educação Espiritual e Saúde Irmã Brígida, he has carried out significant social work in a poor community in Aracaju. Since 1996, he has held annual international conferences on relevant humanitarian themes and general principles of spirituality. He has 18 published books and a collection of approximately 9,000 posts on spiritual enlightenment and comfort, available on his website mariacristo.com.br. His Facebook pages, in Portuguese, English, and Spanish, have more than 5.7 million followers, spread across 192 of the UN's 193 member countries. Since 2017, he has been the medium with the most fans on the world's largest social network. With you, Benjamin Teixeira de Aguiar. Boa noite a todas e todos. Good evening to everyone. Good evening to all the present, the ones that are watching online, all authorities, delegates, representatives of the United Nations. E organizações não governamentais como a nossa, participantes, seja do Conselho Econômico e Social da ONU ou de outras organizações dentro da ONU. Espero cumprir a contento a minha missão hoje com vocês. Então, para começar, nós resolvemos fazer a abertura. É a primeira vez que fazemos com o público presencial, transmitida ao vivo assim. E ficamos satisfeitos que depois aqueles que vão assistir a uma posterior publicação, não agora, mas no próximo domingo. Isso aconteceu na quarta-feira, 18 de março. Temos uma tradução simultânea. Vamos ver se eu trago aqui o nome dos nossos colegas de trabalho na tradução simultânea. Teresa Figueira e Tim Yuan. Espero que você tenha pronunciado corretamente seu nome, Tim. Que faz um excelente trabalho de tradução simultânea. Eu fico sempre mais à vontade. Seria impossível para mim fazer uma palestra em inglês. Não uso inglês, nunca utilizei em nenhuma atividade direta.
nós apenas conhecemos o inglês. Como nós trabalhamos com atividade de perguntas e respostas desde que começamos nosso trabalho público, os Espíritos sugeriram para aqueles que acreditam, senão podem supor que se trata de uma influência do inconsciente coletivo ou de interferências até do meu inconsciente, fica a critério de cada um. Nós acreditamos que tratem-se de espíritos que agem por nosso intermédio, graças a Deus, fazendo com que ofertemos o nosso melhor, ou o melhor deles, que o nosso melhor é o melhor deles. Eles propuseram que eu abrisse a 3 perguntas e, para respeitar o padrão de espontaneidade, para que eu pudesse falar sem interferências em minha memória ou mínimo possível, essas perguntas não foram lidas por mim previamente, como é o nosso hábito fazer desde lá, 1992, quando começamos as primeiras palestras públicas. 91 fizemos poucas vezes, mas 92 quando ficou mais frequente com essas reuniões livres. Então, trouxemos 3 amigas e eles recomendaram que eu desse espaço a 3 amigas irmãs que já palestraram conosco a nosso convite em outros eventos anuais lá, nos Estados Unidos, em Nova York em particular, e elas vão fazer as perguntas. Elas foram transmitidas para a equipe de bastidores. Vocês vão ver, eu vou também ler aqui um slide para facilitar o entendimento, para não perder de vista o que elas perguntaram. Espero cobrir as perguntas das 3. E a primeira delas, eles deram até a ordem, não me disseram os motivos. Então, começamos, são 3 beldades. Primeiro, professora doutora Daniela Costa. Dani, você vem aqui. Você apresenta-se com todos os seus títulos e depois você apresenta a sua pergunta. Vamos dar uma salva de palmas também para a Dani, então. Fiquei com ciúme, porque vocês deram para mim, então Dani merece e as amigas todas. Então, quando chamar, já façam uma salva de palmas, por favor, agradecendo a participação. Sim, princesa. Boa noite, amado Benjamin. Boa noite, princesa. Uma honra imensa. Também, Dani. Ao meu coração, uma alegria imensa. Muito obrigado. Interagir com você nessa noite tão especial. Também, estou muito feliz. Defesa, muito... das meninas e mulheres. Meninas e mulheres, exatamente. Eu sou Daniela Costa, sou doutora e mestre em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade de São Paulo, professora associada da Universidade Federal de Sergipe, vinculada à graduação e ao programa de pós-graduação em Direito, onde ministro disciplinas na área das ciências criminais e também sobre justiça restaurativa. Hoje eu concentro minha atuação especialmente em ensino, pesquisa e extensão sobre justiça restaurativa, inclusive capacitando professores da rede pública em práticas restaurativas numa parceria entre a Universidade Federal de Sergipe e o Ministério da Educação. E do Brasil inteiro, capacitando profissionais do Brasil inteiro em associação com o MEC. Interessante que na justiça restaurativa, pelo que eu saiba ainda hoje, Dani foi responsável, Daniela Costa, pela instauração da única academia de direito que tem essa cátedra. É a Universidade Federal de Sergipe, de Justiça Restaurativa, que tem muito a ver com o empoderamento de vulneráveis. Então, é uma benemérita na área do direito, princesa. Fico muito satisfeito e honrado, igualmente, de partilhar com você esse momento. Satisfação toda minha. Ambos, recíproca. Uma honra mesmo. Obrigado, princesa. Você que é sincero, é recíproco. Posso já sim, ler senhora, a pergunta? Sim, senhora, sim, senhora. Ela já vai ser também transmitida no telão, a pergunta? Ele vai jogar para mim, eu não sei, vocês vão jogar, não é? Pode falar, princesa. Pronto. Que eventuais caminhos seguir para difundir a tese Maria Cristo e enfrentar a violência contra meninas e mulheres, especialmente nas situações que se recrudescem por intermédio das redes sociais? Excelente proposta de tema, de desenvolvimento desse assunto, né, Dani? Dani, muito obrigado, princesa. Pode voltar ao seu assento para começar a me concentrar no tema e nos seres que desejam me inspirar. Muito obrigado. Gratidão mais uma vez. Nada de que. É bem interessante ela ter aproveitado o ensejo dessa pergunta para provocar o assunto da tese Maria Cristo. Nós acreditamos que esses assuntos vão ficar completamente, como posso dizer, abstratos, conceituais e vagos, se nós não considerarmos um pano de fundo de espiritualidade e que está num caldeirão da nossa cultura muito racionalista e, em muitos aspectos, ateia e cínica. Então,
eu considero de suma importância que eu pedi um esforço. Como eu estou com mais dificuldade de me concentrar, que os meninos dos bastidores façam um esforço de não fazer barulho, que eu estou mais sensível, hipersensível. É curioso porque normalmente se pensa que esse caminho da espiritualidade, ele é o abstrato, é o que não importa. Nós temos que passar para políticas públicas, imediatamente acionarmos pessoas no sentido de financiar a vida de meninas pobres. Tudo isso é indiscutivelmente necessário. A questão é que isso não se viabiliza quando as pessoas partem do pressuposto que nós vivemos um universo mecanicista, um universo de luta do mais forte oprimindo os mais fracos, e que as mulheres e meninas, por isso, são naturalmente consideradas objeto de desejo de homens e de opressão de uma sociedade misógina, o que nos faz, como posso dizer, não é derruível a palavra, derruir, desabar todo o castelo organizacional de instituições e hierarquias governamentais que poderiam viabilizar esses recursos que devem ser ofertados. Uma base legal, uma base burocrática mais resumida possível, mais, como posso dizer, lubrificada possível, para que as meninas e mulheres, sobremaneira em condição vulnerável, meninas negras, meninas e mulheres negras, meninas e mulheres LGBTs, meninas e mulheres de classes socioeconomicamente desfavorecidas. Mas o cerne, na nossa opinião, é a espiritualidade. Como nossa organização tem viés cristão, espiritualista, não religioso, a proposta de nossa instituição, que para nos causar muita estranheza, é singular, não deveria ser novidade, não deveríamos estar solitários nisso, é de que nós temos que chegar ao núcleo ou à raiz da nossa, como posso dizer, o paradigma civilizacional nosso, que é judaico-cristão. E na estrutura judaico-cristã de pensar e, por isso, sentir, agir, ver o mundo, se portar, ter uma atitude, uma maneira de filtrar decisões, prioridades de vida, nossa, infelizmente, cultura judaico-cristã é patriarcal, é misógina, fomenta o ódio contra mulheres. Posso falar com uma pessoa que trabalha com espiritualidade cristã. Fomenta ódio a mulheres e também, infelizmente, pessoas que têm trabalhos religiosos cristãos tendem a ser não só conservadoras, mas reacionárias e reforçar o pior de nossa civilização cristã, fazendo referência à cultura cristã. Não à toa, pessoas conscientizadas, politizadas, esclarecidas, sobremaneira integrantes e minorias, costumam se distanciar de religiões e instituições religiosas porque as consideram participantes desse pior cenário da opressão judaico-cristã. Não é incomum vermos pessoas se afastarem da espiritualidade que, na nossa opinião, nos liberta, nos faz despertar para uma faixa de consciência mais nobre, sem entrar em detalhes que vão parecer, para pessoas de fora dos círculos de reflexão espiritual cristã, vão parecer muito abstratos, ou dogmáticos, ou pouco científicos, ou pouco esclarecidos. Então vamos falar do que importa. Se nós tomássemos uma perspectiva ateia, se nós estudássemos o assunto apenas no aspecto psicológico, filosófico, social, defender que uma mulher possa ser crística, assim como Jesus é um ser ungido, que o Cristo significa aquele que foi escolhido, e se a gente coloca um homem de novo como representante da escolha divina, Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra e psicanalista suíço, 1875-1961, chamou atenção para isso, que é, no meu entender, uma denúncia para o nosso inconsciente, que ele trouxe a tese para nós do inconsciente coletivo. Freud sistematizou a ideia, não foi a pessoa que trouxe originalmente a ideia do inconsciente, ele não foi o primeiro a trazer, mas foi o primeiro a sistematizar uma doutrina, hoje não é considerada científica, uma abordagem racional ou cultural
do que seja inconsciente. Jung trouxe a ideia do inconsciente coletivo. Para o inconsciente coletivo, a voz de Deus é uma voz de homem. Então, isso é ruim, isso é ruim. Se nós imaginamos que quem domina, quem determina, tem que ser uma voz masculina, e nós adicionaríamos uma voz de um homem branco, um homem velho, certamente heterossexual. Há pressupostos emocionais inconscientes, quando nós não paramos para pensar, fazendo análise crítica e remontar as origens. Nós abominamos essa atitude de religiões de se fecharem à atualização e não renovarem os seus quadros de preceitos do que seja a atividade religiosa e, por exemplo, não serem colocadas mulheres em todos os postos em que homens são colocados ou podem ser colocados. Nesse sentido, a Igreja Anglicana merece os parabéns, porque ela não só já colocou a condição de mulheres serem sacerdotisas, mas até bispas, recentemente bispas. Enquanto temos a maior igreja cristã, com a sua maior autoridade constituída, vindo a público para confirmar o que já existe por tradição. Não há possibilidade de forma perene, ele teve a pretensão de falar de maneira perene, não há possibilidade, não há como no futuro, em nenhum momento, ninguém pode falar sobre o futuro, de mulheres virem a ser ordenadas, ou seja, virem se tornar sacerdotisas na Igreja Católica. Isso é uma declaração pública na minha opinião, execrável, uma condenação pública a todas as mulheres e meninas. Enquanto nós não consideramos isso algo ofensivo à nossa dignidade humana de todos nós seres humanos, mulheres ou homens, estou aqui como homem, se não consideramos ofensivo que metade da humanidade seja considerada apenas por ser mulher, inferior, e moralmente suspeita ou moralmente incapaz para não oficiar um culto religioso na maior igreja cristã, com mais de 1 bilhão de seguidores no mundo inteiro, isso tem impacto. Quando nós não considerarmos isso, enquanto considerarmos isso normal, enquanto considerarmos as tradições, isso mesmo, as tradições são tradições, nós teremos uma também perpetuação, potencialização e, quem sabe, multiplicação de formas de crime perpetrados contra mulheres, crimes cometidos contra mulheres. O feminicídio e a violência doméstica contra mulheres aumenta. A violência doméstica é principalmente contra mulheres. Há meninos também que sofrem, mas normalmente mulheres e meninas. Claramente isso é bastante registrado por estudiosos. Aumenta quando há a presença de visão religiosa tradicional. No ambiente em que mulheres são vistas, no momento em que há mais religião tradicional, as mulheres são vistas como inferiores e tratadas como tais, como seres inferiores. Somos a única organização, a primeira e única, que diz que uma figura feminina, isso poderia ter sido criado, alguém parou para bolar. Vamos imaginar, nós aqui, um conjunto de acadêmicos ateus, vamos propor que se diga em público que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que é a figura reverenciada pela comunidade cristã desde seus primórdios, vamos dizer que ela tem a mesma altura moral de Jesus. Seria interessante, para que as meninas chegassem nas igrejas, desde sempre, desde cedo, isso não é desimportante. Uma menina chegar numa atividade religiosa aparentemente desimportante, os pais poderiam ser ateus, então tem uma festinha religiosa e alguém acompanha e fica considerado habitual ou normal que mulheres não estejam ali ministrando um culto religioso. Vai a mensagem para o inconsciente das meninas que elas são menos, que vocês são inferiores, que vocês não são dignas o bastante, não merecem o respeito, a estima que nós homens recebemos. Então existe aí a exaltação da masculinidade, o patriarcado, é isso, e a opressão da feminilidade, que é outro vetor. Um vetor cultural põe os homens para cima, vou dizer um vetor psicológico, moral para nós homens,
porque partimos do pressuposto que somos superiores, não faz bem a nós homens, desde o berço, assim como as mulheres aprendem a se colocar para baixo, a suportar tudo. Mulheres são treinadas a serem pacientes, mais pacientes. É considerado elegante que um homem reaja. O homem pode exigir respeito e é visto como uma pessoa com traço de liderança, uma pessoa que respeita seus brios, um homem que impõe respeito. Se uma mulher faz isso, ela é discriminada no seio de comunidades até esclarecidas e de modo inconsciente. O que não se pensa de modo crítico no plano consciente, vai para o inconsciente e rege o nosso comportamento. E nós vamos ver aquela mulher como arrogante, antipática, apenas porque ela está exigindo o mesmo espaço de respeito, dignidade e distinção que os homens buscamos, merecemos como seres humanos, não por sermos homens ou mulheres. Se não fizermos isso com mulheres, não terá valor para nós homens, ou será imoral só nós homens termos isso. E nós propomos isso como uma revelação espiritual. Nós não criamos isso na nossa opinião, nós recebemos essa revelação espiritual para quem acredita que sabe, quem sabe que existe. É uma revelação mística, é algo que no futuro vai ser considerado patente, vai ser considerado um absurdo que isso não tenha sido dito há mais tempo e universalizado antes, em considerando isso que estou falando a vocês. O pano de fundo cultural tem muito poder sobre nós, muito. Não se pode subestimar sob nenhum ponto de vista sociológico, psicológico, filosófico, se pode depreciar o poder das religiões. Nós podemos fazer uma análise crítica, inclusive trazendo para a prática, exigindo, na minha opinião, no futuro, não sei a que distância, essas religiões terão que se organizar desse modo por determinação legal, ou terão suas portas fechadas por determinação legal. Porque a justiça e os tribunais, o direito, a lei entra quando as pessoas, por consciência, não fazem algo espontaneamente. Como eu não acho que as religiões vão espontaneamente se flexibilizar a quê? A renunciar o seu poder constituído século sobre século de homens, um império masculino, uma organização toda constituída de homens que colocam mulheres em um plano secundário. Por que vão abrir mão de um poder consolidado em séculos de opressão de mulheres e meninas? Então não será algo espontâneo. Assim como cada vez mais a gente sabe que a violência à mulher é um crime, outras formas de violência a mulheres e meninas vão ser percebidas como tais. Porque não é a violência apenas o que é uma agressão física ou sexual à mulher, isso é uma extrema violência. Ela tem que partir de uma raiz mais profunda. Se não fizermos esse estudo da origem dos fenômenos em algo que vá bem além do que seja apenas o desdobramento criminoso, violento, na prática, nós não vamos resolver essas questões que são multifacetadas. Temos que respeitar, repito, o aspecto administrativo público, legal, tudo isso é importante considerarmos. O financiamento dessas atividades, por iniciativa privada ou pública, tudo isso é respeitável, mas existe algo mais profundo que faz com que legisladores fiquem resistentes, autoridades constituídas fiquem resistentes, a opinião pública fique resistente, porque nós normalizamos a violência contra mulheres. Então, lendo de novo, partindo dessa fala inicial, que seria uma espécie de paradigma mestre ou uma matriz conceitual para isso, voltando à fala de Dani, difundir a tese Maria Cristo, eu creio que por qualquer pessoa que tenha isso como certo em seu coração, foi uma provocação de Dani, sem dúvida alguma, e enfrentar a violência contra homens e mulheres. A partir disso, será mais fácil, especialmente nas situações que se recrudescem por intermédio das redes sociais. E as redes sociais são o que Jung chamaria de
espelhamento não, mensageiras da sombra. Fica muito fácil aparecer, por exemplo, estamos com um alastramento de pornografia nas redes sociais e há uma preocupação muito grande que essa pornografia de tom machista e violento contra mulheres se difunda por crianças, meninos e meninas que crescem tendo acesso a uma pornografia que aqui não deveriam ter acesso, e de tom violento contra meninas, normalizando a violência contra meninas que estão encenando isso, repercutindo, querendo dizer, confirmando essa atitude de submissão à violência como uma forma de serem aceitas, terem visualização, o que for, visibilidade, seja como nós denominamos em cada plataforma digital, porque assim elas serão mais respeitadas. A moda repercute isso. As atitudes sociais, como por exemplo, a inclinação, a tendência a que seriados, parece inocente, isso não é. A pessoa tem direito, nós vamos dizer que não há direito a isso, seriados que fazem uma reprodução estilizada, fantasiosa, enganadora de modelos vitorianos de comportamento, parecendo que aquilo é um sonho encantado, uma utopia de felicidade e de romantismo. As mulheres, num ambiente refinado, todas terrivelmente desconfortáveis em suas vestimentas com espartilhos, terrivelmente desconfortáveis, castradas sexualmente como eram na época, condenadas por sua sexualidade como eram na época, mas havia aquele cavalheirismo do lorde que as tratam como princesas, escravas. Tudo isso é esquecido. Esses seriados deveriam ser apresentados como menores, ou impróprios para menores. Pais, tutores, professores deveriam levar, mães, tutoras e professores também, deveriam levar à sala de aula ou em discussões de família. Vocês estão vendo que esse seriado propõe algo que é ilusório, é mentiroso, principalmente para vocês mulheres. Nenhum homem vai ser feliz oprimindo a mulher amada. Ou as filhas, castrando as filhas de elas serem plenas. Nenhum homem vai ser feliz, mas definitivamente nenhuma mulher será feliz assim. Mas não, eu quero ter um tratamento de princesa, é uma mentira. Quando retrogradamos a outra época, com outros valores, outros costumes, piores do que os de hoje já são, lamentavelmente, insuficientes para o empoderamento de meninas e mulheres. Como vamos voltar ao passado? Nós devemos exigir respeito dos homens em relação às mulheres, mas não retorno ao passado em que o respeito era muito menos presente, porque por detrás de um cavalheirismo de encenação de corte, um cavalheirismo cortês, se permitam o quase pleonasmo, subjaz uma doutrina, uma ideia, uma pressuposição de domínio do homem sobre a mulher, de castração da sexualidade feminina, de negação do direito da mulher sobre o próprio corpo, porque as mulheres deveriam ser meras reprodutoras. As mulheres deveriam ser apenas mães. Há mulheres que podem escolher ser mães plenamente e colocar isso como centro de suas vidas por escolha, mas não como um ideal coletivo e que, de tal maneira que quem fugisse a esse ideal coletivo deveria ser recriminada, condenada, vista de través. É o que esses seriados, por exemplo, acabam propondo. Quando julgamos normal, uma questão de gosto, a pessoa aprecia esses seriados. Um outro, por exemplo, desses que a gente percebe, só para dar uma ideia do que está na cultura, não é? Não vou denominar aqui quais são esses seriados, não vou apresentar os nomes desses seriados, mas um outro, por exemplo, faz um retorno ao passado. Eu comecei a assistir esse seriado e não consegui ver muitos episódios, porque é completamente impróprio em termos históricos. Porque a mulher chega se posicionando de forma, como posso dizer, humanamente respeitável consigo mesma, ela seria silenciada pela prisão e pela morte no espaço de horas
ou dias de acordo com as circunstâncias em que ela se pusesse. Mas nunca ser a heroína da história, se posicionando, dando ordens e broncas em homens de poder em séculos passados. De novo, um ideal de etnocentrismo, permito dizer etnocentrismo anglófono. De novo, naquela ilha fora da Europa, que faz questão de dizer que na Europa, e ali de novo volta a séculos passados, e aquela mulher vai mostrar, dar uma bronca e dar uma lição para aqueles homens retrógrados de outras épocas. Ela seria, outras mulheres quiseram fazer isso, foram silenciadas pela morte, pela prisão, pelo claustro, pela loucura, pela execração social na prostituição, mas definitivamente não se tornaria uma líder. Então esses seriados mentem e propõem, qual o problema disso? A pessoa quer trazer para o dia a dia, porque eu poderia agora estabelecer isso em tais ou quais situações. Eu quero ser tratada como aquela mulher numa corte, como seria esperável um cavalheiro se posicionar de forma tal ou qual romântica, mas eu quero agir dessa forma, como hoje é postulado por mulheres modernas. Temos que escolher o que nós queremos, nos dignificar como seres humanos. Mesmos direitos, não as mesmas necessidades, a não ser não psicológicas. Podemos respeitar os perfis femininos e masculinos, mas sempre com o direito de a pessoa ter direito, sempre com a pessoa com direito à sua dignidade humana, não importando, de novo, etnia, cor de pele. Vamos falar mais cor de pele. Cor de pele, quão é uma pele mais escura ou mais clara? Isso é pavoroso ainda ser uma questão hoje, né? Quão a pele é mais clara ou mais escura? Qual o idioma que a pessoa fala? Não pressupor que alguém de país, ou pessoa que fala o inglês como idioma primário, seja uma pessoa superior, porque há esse pressuposto internacional. Isso deve ser, a Organização das Nações Unidas existe para isso, né? É um conselho multiétnico, multilinguístico, multicultural, multinacional de povos, para que nós sejamos respeitados pelo que nós somos. Com o passar dos anos, eu percebi a minha enorme resistência a fazer qualquer esforço a proferir palestras em inglês ou fazer qualquer coisa em inglês. Não fiz o menor esforço. No correr dos anos, a aprender um idioma e falar um idioma é tão fácil, é só prática, não há nada de excepcional em conhecer um idioma. Mas eu vi uma resistência que nos primeiros anos da adultidade jovem, eu percebi como uma espécie de viciação emocional, um capricho, um preconceito da minha parte. Eu hoje me parabenizo e me empodero em dizer: não vou falar inglês, não vou falar inglês e não vou falar inglês. Tem tradução para isso, não vou falar. E quem fala francês como língua primária, fale seu francês. Quem fala espanhol, fale seu espanhol. Quem fala italiano, fale seu italiano. E se algum anglófono não respeitar isso, não merece o nosso respeito. Ponto. A humanidade é a humanidade. Nós não podemos nos definir por idioma, por cultura, por trato de terra onde a gente nasce, um pedaço de terra onde a gente nasce. Não estou dizendo que as pessoas devam seguir o meu modelo de me recusar a trabalhar com o inglês numa sociedade, numa cultura, numa sociedade global que generalizou o inglês como o primeiro idioma universal da Terra. É o primeiro idioma universal da Terra e que eu me recuso a utilizar. Há tradutores até automáticos. Há inteligências artificiais para isso. Ligue seu aparelho e traduza. Eu não falo. E uma pessoa distinta que seja de língua primária, que tenha como educação a língua primária inglesa, vai me respeitar. Porque se a gente julga que respeito é a pessoa se curvar a tratar-nos como superiores, isso não é respeito, isso é opressão. De novo, voltamos ao paradigma da opressão. Esse mesmo paradigma da opressão das mulheres, de negros e pessoas pardas, de pessoas de classes desfavorecidas social ou economicamente, também existe entre povos, entre culturas, entre nações. E o pressuposto que eu vou oferecer uma vida melhor para meus filhos no país anglófono é uma mentira.
E nós vamos educar nossos filhos a uma visão de opressão do mais forte, do mais fraco pelo mais forte. Simples assim. Sério assim. E países de origem latina não devemos nos curvar a este império de opressão de dois. Nós estamos vendo o que acontece com o atual império anglófono, o que está acontecendo no Oriente Médio. Ninguém vai, de modo nenhum, postular qualquer, como posso dizer, veleidade, Tereza, me ajude, qualquer pequeno prurido de defesa de um regime teocrático, não democrático como o que existe no Irã. É de fanatismo religioso, é uma teocracia. Mas nunca, por isso, nós vamos tornar defensável a atitude invasiva norte-americana, violenta, assassina, genocida. Vou repetir, genocida. Um país que tem 128 bases militares espalhadas pelo mundo. Um país que década sobre década mata pessoas em toda parte. Por causa de interesses econômicos e sociais, nós não podemos nos curvar a um império opressor, a uma nação hostil. Os Estados Unidos têm que ser contidos pela comunidade internacional enquanto é tempo, porque a opinião pública americana está dócil, mesmo a parte esclarecida, porque não há interesse muito forte econômico. Vamos aguardar. Esses milhões de dólares que são desperdiçados em cada míssil que cai sobre cabeça de crianças, como no primeiro dia de ataque ao Irã, sem contar o outro império invasor europeu, russo, que invade a Ucrânia, vamos falar só do norte-americano porque está presente nesse momento. Apoiando o genocídio em Gaza, é um genocídio. Há um apoio norte-americano de Israel ou do governo de Israel. Se o povo de Israel não quer a crítica, não defenda um governo tirânico e genocida. É simples assim. Se passaram pelo horror do Holocausto, demonstrem que aprenderam a lição histórica. Simples e grave assim. O valor da vida de um judeu não é maior do que o valor da vida de um palestino. Simples assim. Senão vamos dizer que também a vida do preto, da mulher, do latino, essa vida tem valor menor e pode ser eliminada ao talante do capricho dos impérios opressores. É voltarmos à lei dos mais fortes. E está acontecendo isso no mundo civilizado. Então, amigas e amigos, nós temos que nos indignar, registrar sem temores. Estamos numa comunidade internacional livre, por enquanto houver liberdade, não é? Então, graças a Deus, a Europa está se organizando para reagir, está percebendo que tem que reagir e, infelizmente, nós temos que começar por denunciar, porque a cada vez que milhões de dólares em cada míssil lançado. Eu sugiro que vocês pesquisem o valor dessas bombas, de cada grande míssil, cada bomba. Ou nem tanto os grandes mísseis, as grandes bombas, as menorzinhas, as dezenas de milhares de dólares. Esses mísseis, essas bombas de perfuração, as bombas anti-bunker, seria bunkers o melhor, porque não é inglês, a origem é alemã, bunker. Então, essas bombas anti-bunker que vão entrando, explodindo até 60 metros abaixo do solo, deem uma pesquisada no valor dessas bombas. Mas só os mísseis. Eles estão derrubando drones com mísseis. Esses mísseis custam milhões de dólares. Por isso, o povo norte-americano não tem uma saúde pública que de longe possa se chamar de saúde pública. Me perdoe, como se não existisse nenhuma saúde pública. Então a população está desdentada, doente, morrendo. A pessoa vai à falência quando adoece ou vai ao hospital. Uma pessoa nega o socorro de uma ambulância porque ela pode quebrar. Tem que escolher, eu sobrevivo ou levo a família à falência. Então, são assim, estão se matando porque estão matando pessoas fora. É uma paridade de destino, de merecimento, de karma, para a nossa visão, muito causa e efeito.
são consequências já imediatas. É o único país do dito primeiro mundo que não tem um sistema de saúde pública à altura de ser um país de primeiro mundo, porque estão muito preocupados com a indústria de armamentos multimilionária, vamos dizer, multibilionária. Então, começamos com a tese Maria Cristo, porque nós homens, quando não estamos vinculados a uma liberação das mulheres, nos tornamos monstros. Começamos a entender que a natureza, como se Francis Bacon, deve ser submetida ao talento dos homens como as mulheres o são. Mas Francis Bacon viveu alguns séculos. Nós reproduzimos isso hoje e reproduzimos. Quando nós aceitamos, difundimos, inclusive nós homens, que é possível que a mulher seja vista como um ser tão semi-divino ou divino como nosso Senhor Jesus, em paridade de valor, a mulher e o homem, se nós dizemos isso, nós começamos a dizer: uma mulher tem que ser respeitada no seio do lar, mesmo e principalmente se for uma menina. Quanto mais vulnerável uma pessoa, mais ela nos merece cuidado. Claro, só não é isso para os covardes. Os opressores, os violadores vulneráveis são covardes e são criminosos. Toda criança, porque recebemos bebês com pais ou mães, para nos enternecermos, porque é vulnerável. O bebê é completamente vulnerável. Não é isso? Qualquer pessoa que explore a vulnerabilidade de alguém está revelando sua falta de caráter, sua monstruosidade, sua deformação e não só psicológica e moral, mas o afastamento do que há de mais nobre na condição humana. Começamos com a ideia de colocar a mulher no mesmo status que nós homens, e se não dizemos que a mulher pode ser crística, no ser humano a mulher não tem o mesmo valor que nós homens, e a natureza tem que ser submetida ao alvedrio do interesse dos mercados, das bolsas de valores, de acordo com o nosso sistema fabril e suas limitações tecnológicas. Porque estamos com essa inundação de plástico e microplástico em toda parte, quebrando, arrebentando com a fertilidade, logo que simbólico isso, né? Comprometendo a fertilidade de homens, não de mulheres. Os microplásticos estão fazendo homens jovens inférteis. Isso é bem sabido. Porque não temos tecnologia para substituir imediatamente o plástico, vamos então arrebentar com a natureza porque nos interessa, é mais barato, é mais fácil hoje produzir alguma coisa com plástico do que com algum material que seja biodegradável. E não fazemos nenhum esforço para resolver isso. Há décadas se fala de nós fazermos aplicação de ecoimpostos, não se aplica a isso, não há interesse. Inclusive porque essa é a nossa proposição, sem a ideia que para nós é a representação da realidade, que nós vamos continuar vivos depois desse período de existência que para muitas pessoas é considerada a única vida física. Se nós não vamos dar contas depois pelo que estamos fazendo, como o atual chefe do executivo nos Estados Unidos, octogenário, ele pode fazer o que quiser, ele não espera viver muito tempo, então ele quer desfrutar com total irresponsabilidade, negando o negacionismo científico no campo do aquecimento global, retirando os Estados Unidos e acertos internacionais de suma relevância para a sobrevivência da presença do ser humano, de toda a nossa espécie, sobre a superfície. Se nós não temos uma cobrança, um nível profundo de responsabilização individual, como a pessoa vai se responsabilizar se para alguém que seja psicopático ou esteja pelo menos no espectro da psicopatia, esse desinteresse com as consequências, depois de alguns anos ou algumas décadas, ele não vai estar aqui mesmo. Resolvam-se. Esse cinismo psicopático, narcísico, de um egocentrismo feroz e assassino, como ele está demonstrando ser, levando a nação junto com ele, destruindo moralmente o capital norte-americano com ele,
Os americanos já são tão mal vistos em várias partes do globo, em particular no Oriente Médio. Eles querem destruir, eles vão conter movimentos terroristas, insuflando ódio do mundo contra eles, como eles estão fazendo. Não há sistema de informações, não há sistema militar que façam frente, os dois casados inclusive, ao ódio de centenas, milhões, às vezes bilhões de pessoas. Um ódio que tem bases razoáveis. Nós acreditamos que nenhum ódio tem base moral, mas em termos realísticos, pragmáticos, eles deveriam diminuir o ódio que eles já provocaram no mundo e não aumentar, não é? Dani, vou considerar mais ou menos, não vou dizer respondido, mas provocado uma reflexão inicial e vou passar para a professora doutora Gisélia Mendes, que fará, Gica, a pergunta agora, a palavra é sua, princesa. Obrigado. Nossa, está tão elegante. Boa noite, Mami. Obrigado, muito obrigada obrigado. pela oportunidade. E obrigado por lembrarem do aplauso para ela. Eu quero agradecer por você estar nos representando a todas as pessoas do Brasil neste evento e nesse momento. Obrigado, princesa. Obrigado. Também estou muito honrado de estar com você aqui. Muito obrigada. Satisfeito. Eu sou Gisélia Mendes, sou professora titular da Universidade Federal de Sergipe, doutora em Geografia. Sou professora vinculada ao curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Sergipe e do PRODEMA, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, nos cursos de mestrado e doutorado. E, atualmente, eu estou como pró-reitora de Equidade Racial e Ações Afirmativas da Universidade Federal de Sergipe, onde eu procuro muito aplicar o que eu aprendo com você, com os mestres da nossa casa e com essa escola. Fico muito satisfeito, Gica. Estou muito honrado com essa atividade. Foi pedido que elas falassem todos os títulos. Não pensem que elas estão sendo pretensiosas ou snobs. Foi pedido que elas falassem todos os títulos, porque é um momento solene, formal. Então, é hora de todos os títulos serem declinados. Essa pró-reitoria, vejam, para não repetir as palavras erradas, eu sei que é de ações afirmativas, né? E da questão racial e ações afirmativas. Pronto. Vejam, logo esses dois, ampliando da parte racial para todas as questões afirmativas. Essa pró-reitoria foi criada para ser colocada nas mãos dela. Então, é uma grande honra para a Gica e para todos nós estar nessa função. Muito obrigada. Tem de quê, princesa? A pergunta que eu vou fazer, em parte, eu já me sinto quase que contemplada. Que bom, que bom. Então, estão soprando, né? Como acontece normalmente, a gente já vai tendo as respostas, não é? Mas que bom. Vou ler aqui, então. Sim. Vamos para provocar. Vai ver que surgem outras questões, né? Por favor, Mami, você poderia falar sobre padrões culturais, cerceamento da feminilidade e coibição do empoderamento de mulheres e meninas? Pronto, realmente tem a ver, mas vamos prosseguir. Gica, muito obrigado. Sua proposta foi bastante interessante. Você, como Dani, buscou as origens de um problema. Toda pessoa com análise crítica, um pensar crítico refinado, que é próprio dos meios acadêmicos, vai se remontar a causas profundas de alguma coisa, ou causas primeiras, quando possível. É o que Dani e Gica estão fazendo, cada uma com abordagem, com ângulos diferentes de observação, né, princesa? Muito obrigado. Muito obrigada, Mami. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. Então, vou tentar trazer mais alguma coisa a partir do que Gica provocou. Vejam, gente, de fato, como ela antecipou, já estava, por influência, na minha opinião, para mim é uma realidade, uma opinião, dos bons amigos espirituais ou dos seres de outras dimensões, cada um veja como quiser, conduzindo a resposta já parcial, pelo menos parcial resposta que ela provocou. Há um cerceamento da feminilidade, sim, porque começa com o cerceamento da dignidade humana. A dignidade humana pode ser freada por qualquer justificativa que seja de uma causa material, física, externa, como gênero, identidade de gênero, orientação sexual, cor da pele,
utilização, pertencimento a um grupo linguístico, cultural, nacional, o que seja. E coibição do empoderamento de mulheres e meninas. Elas serão não só cerceadas na sua finalidade como dignidade humana, mas também serão impedidas de se empoderarem, ou coibidas, como ela colocou, se não houver um padrão cultural que dê liberdade. A própria construção da pergunta dela já está cheia de respostas. Você percebe, Gica? Se não houver um padrão cultural que não só permita, mas fomente essa busca. Eu, como ser humano, na condição feminina, estou sendo coibida de me manifestar com plenipotência, tá certo? Plenipotência do meu direito de apresentar uma opinião, de tomar uma decisão a meu benefício de uma comunidade debaixo de minha responsabilidade. Eu preciso reagir. Como homens reagimos sempre quando sofremos o mesmo tipo de proibição à manifestação do nosso livre-arbítrio, da nossa responsabilidade por pessoas. Pais, por exemplo, que se sentem pressionados e cerceados no direito de cuidarem de sua prole, como aconteceu com comunidades oprimidas, por exemplo, de LGBTs homens que começaram, o movimento LGBT começou com a comunidade de homens gays. Por quê? Porque da comunidade LGBT era o segmento social, cultural, que menos recebia outros motivos de opressão além da homossexualidade. Eram homens, não eram pessoas trans, porque se nós somamos, são mulheres ou são pessoas trans, há mais, portanto, razões de opressão. Homens negros no movimento da militância negra, homens gays, para trazermos tudo isso muito correto, que temos vinculado toda a comunidade LGBT a nós homens gays. Sou casado e homossexual assumido desde 2008. Deveria todo líder ou orientador espiritual fazer o mesmo e não esconder-se por detrás de pretenso celibato, sem com isso dizer que todos que se digam celibatários sejam homossexuais ou estejam ocultando suas tendências homossexuais. Mas eu considero que é um grande desserviço à condição humana, sobremaneira a jovens, adultos, adolescentes que têm tendência suicida recrudescida porque não se veem representados em gays ou pessoas trans, adultas, maduras, bem-sucedidas. Afirmo para jovens que nos acompanham, eles estão, ou nós estamos, em toda parte. A questão é a pessoa se assumir como tal, como pertencente à comunidade LGBT. Então, voltando. Dessa forma, como nós homens temos essa liberdade, esse direito concedido de sempre pela cultura opressiva, por exemplo, em comunidades que foram oprimidas, Macron se sente convidado a enfrentar os Estados Unidos e a Rússia porque é um homem branco, europeu, homem hétero, branco, europeu, enfrentando impérios invasores. Então, sempre alguém que não está sendo tão oprimido reage mais. Temos que todos ter o direito à reação, não para vivermos à base de confronto, de conflito, mas porque no momento em que apresentamos disposição ou potência à reação, os covardes, os criminosos se sentem coibidos de oprimir os mais fracos. Tem que ser universal. Todos e todas nós temos que reagir de maneira orquestrada e não grupos isolados, negros defendendo causa racial ou étnica, LGBTs defendendo apenas causa LGBT, mulheres só a questão da feminilidade que está castrada. Por isso fico com muito gosto aqui, com disposição para falar em nome das mulheres, porque eu pertenço a uma comunidade minoritária também, a comunidade LGBT, e por isso posso falar em nome de todos os outros povos que sejam bem mais oprimidos do que nós lusófonos, porque o português ainda é uma língua europeia e muito falada mundo afora. Mas aqueles outros povos que têm uma raiz linguística e cultural muito menos importantes do que o português. Creio, Gica, que eu já tinha respondido mesmo. Vou passar logo para não deixar de dar chance
a Leilane se manifestar. Muito obrigado pela sua provocação, como o Dani. Estou deixando em aberto, vocês notam, não é? Não são respostas fechadas, não, a intenção nunca é essa, é uma provocação. Leilane, pode ficar à vontade. Professora doutora Leilane, cada uma é de uma área diferente, uma do direito, uma do... Muito obrigado por puxarem um aplauso. Uma do direito, uma da geografia, uma do linguismo e todas mulheres. Se vocês prestarem atenção, foi proposital. Boa noite, maminha amada. Boa noite, princesa. Estou muito feliz Eu também com este estou muito convite. feliz. É realmente gratificante interagir com você diretamente num momento tão especial como este. Muito obrigado também. Então, em relação às minhas credenciais, Certo. eu sou Leilane Ramos da Silva, sou professora associada do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe, campus de São Cristóvão, onde atuo com atividades de ensino, pesquisa e extensão, sob o eixo livro didático e ensino da escrita. E tenho doutorado na área de letras, com área de concentração em linguística e língua portuguesa, pela Universidade Federal da Paraíba, e estudos de pós-doutoramento na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Excelente. A minha pergunta... Então foi a fonte do nosso idioma, em Portugal mesmo, para os seus trabalhos de pós-doutorado. Excelente. A minha pergunta, assim como a de Gica, eu creio já também ter sido contemplada, mas formalmente eu vou lê-la. O que poderia ser dito sobre feminilidade sagrada e ascensão do movimento de garantia da dignidade de meninas e mulheres? Muito obrigado, princesa. Obrigada. Elas, eu acredito que não tiveram contato umas com as outras, por isso acabaram não tendo cuidado de não entrelaçarem. Mas eu achei excelente. Elas poderiam evitar tocar num assunto que poderia ter a mesma resposta, né? Ou perguntas que poderiam ter a mesma resposta, ou respostas semelhantes, mas reforçam o fundamental. Vamos para as raízes profundas, a feminilidade sagrada. Não teremos o empoderamento de meninas e mulheres se a parte sagrada da feminilidade não for garantida. Vou permitir que você volte a sua cadeira. Muito obrigado, Leilane, como para a Gica e Dani, que estiveram aqui conosco. Obrigado, Muito princesa. obrigada. Muito obrigada. Eu não devo ficar muito tempo, não gosto de movimentos muito solenes, eu sou averso a movimentos muito formais, tanto é que fico, apesar de ser um parlamento internacional não formal, não governamental, mas ser um traço de cerimônia, né, de pompa e circunstância, aqui eu não sou muito afeito. Então vamos voltando. Então não devo chegar necessariamente ao término do tempo que nos foi concedido, até onde eu alcanço. Vejam que interessante como elas se reforçam, como Leilane antecipou, que como Gica, Gisélia Mendes, já estava a sua pergunta sendo parcial ou, em linhas gerais, sendo respondida. A feminilidade sagrada, sem ascensão, não haverá sem feminilidade sagrada. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com Gica. A pergunta dela revelando as respostas. Vamos transformar a pergunta numa afirmação. Não haverá ascensão de um movimento de garantia de dignidade de mulheres e meninas sem que haja a feminilidade sagrada garantida. Nós começamos por respeitar o feminino divino. Se nós não respeitamos, por exemplo, que Deus é mãe também, Deus é mulher, Deus está acima de ser mulher ou homem, de ser feminina ou masculino. Mas se eu afirmo, enquanto digo que Deus não tem gênero, eu sempre falo sobre Deus com pronomes masculinos. Até em idiomas como o inglês, que não apresenta o inglês, é bem pobre, das grandes línguas, das principais línguas, ele é bem pobre em gêneros, né? Então, mas sempre nos referimos mesmo em inglês a Deus como ele, como um ser masculino. Então, eu não estou, na verdade, fazendo uma apologia, neutralidade de gênero de Deus ou da divindade. Nós teremos realmente um equilíbrio da visão da divindade como um ser transcendente que por isso não poderia estar sofrendo uma dicotomização em gêneros, se pudermos falar tanto de Deus como homem, como ele usando pronomes, como um ser feminino, ou na feminilidade usando pronomes femininos.
E temos que ter uma contraparte na cultura de figuras históricas conhecidas, como é o caso de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que já é tratada por muitas centenas de milhões de católicos e cristãos não católicos no correr de séculos, bilhões, né? Ainda hoje existem, imaginemos somando os devotos do passado, como um ser de respeitabilidade crística semelhante à do filho dela. Eis que no meio católico, desde o século XIV, surgiu a ideia de Maria de Nazaré como corredentora, já lá atrás, no século XIV. Então, fazendo uso da conceituação católica, dentro da teologia católica, aos pouquinhos foi se infiltrando a ideia de que ela é co-redentora. Mas a co-redentora, na nossa opinião, não é a mesma coisa que dizer que ela é crística. Assim como nós falamos de co-piloto, co-ordenador, que não é exatamente o que ordena. O co-piloto não é o piloto. A pessoa central é aquele que não tem um co antes. Um co-diretor, mas não é o diretor. A co-diretora não é a diretora. O co indica que é correlato, paralelo, assistente, mas não igualmente válido como aquele que não tem esse co na frente. O prefixo denota isso, né, Helena? Aproveitando que você é especialista em línguas vernáculas, mas principalmente no campo do português. Sei que é o seu viés, princesa. Então, ela não é só corredentora, ela é redentora tanto quanto Jesus. Ela redime a humanidade com Jesus. Na nossa opinião, redime mais do que Jesus, porque a humanidade foi confiada pelo próprio Jesus na cruz a ela. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, no final do Evangelho de João. Todos ali, todas representadas e representadas na figura de João Evangelista. Então, amigas e amigos, voltamos ao ponto axial nosso, da nossa principiologia, da nossa casa-causa, da nossa organização Movimento, que é trazer Maria como uma entidade semidivina, como vemos Jesus como um ser semidivino, com o mesmo valor. Não depreciamos, não diminuímos a dignidade de Jesus ao dizer que Maria também é um ser que representa Deus assim como Jesus, mas nós estamos apresentando uma possibilidade de resgate da humanidade, ao resgatarmos a feminilidade, o direito das mulheres existirem. Porque quando dizemos que uma mulher não pode ser crística, estamos dizendo a todas as mulheres que elas têm a existência tolerada. Quando não festejamos a existência de metade da humanidade, estamos dizendo que essa metade é compreendida como coexistente, mas não existente. A coexistência é algo que se diz. Nós podemos usar o prefixo co para dizer que são ambos válidos. Mas nós não dizemos que Jesus é corredentor. Logo, não se aplica no princípio de denominarmos Maria de corredentora, que Jesus também seria, que Maria teria o mesmo valor de Jesus quando é chamada de corredentora, e mesmo assim, isso foi clamorosamente condenado pela atual autoridade máxima da Igreja Católica, com nossa total, nosso opróbrio. Nós condenamos, nós vemos isso como um opróbrio, isso é abominável, isso é uma aberração. Então, com o nosso anátema é bastante enfático para uma pessoa que é autoridade política de uma organização religiosa. E organizações religiosas não representam Deus. Autoridades religiosas são representantes de organizações religiosas, não são representantes de Deus. Representantes de Deus não são a mesma coisa que representantes de fé. Tanto que a história revela que dos piores crimes cometidos pela espécie humana, muitos tiveram inspiração e determinação por parte de autoridades religiosas. Homens opressivos, homens sanguinários, homens fixados na questão da ambição pelo poder. A opressão do mais fraco pelo mais forte. E finalizando, nessa busca de coexistência de mulheres e homens, aí sim, nós homens somos coexistentes com mulheres e mulheres coexistentes conosco. Ambos podemos chamar coexistência. Uma coexistência, quando se fala de coexistência, dá uma ideia de paridade. Aí sim. Mas não podemos dizer que somos coexistentes com mulheres se essa existência é tida de menor nível das mulheres. Logo, vocês seriam
toleradas. A ideia da tristeza. Nasceu uma filha mulher. Ah, que pena. É o sonho da maior parte de homens e mulheres, cada vez menos, é ter um filho homem, porque se não nascer homem, parece que não foi um filho completo, faltou alguma coisa. Não foi um completo ser humano que nasceu. Reproduzimos de forma macabra, porque isso afeta psicológica e moralmente metade da população humana de novo, e nossas próprias filhas. Reproduzimos o conceito de Aristóteles de que a mulher vocês seriam homens inacabados. Uma mulher não é homem inacabado em coisa alguma, porque se formos pensar na questão biológica, falta-nos a nós homens o útero, e o útero biologicamente é o centro da vida. Se pensarmos grosseiramente na função biológica, sexual, reprodutiva, não é isso? Pensamos de forma bem grosseira, materialista, fisiológica, falta-nos a nós homens o poder de cocriar. Nós seríamos acessórios. O homem oferta um gameta, mas quem gesta, quem amamenta é a mulher. Logo, nós homens seríamos seres humanos inacabados, ou incompletos, ou carentes de um órgão matriz da humanidade, que esse sim parece ser um órgão essencial, o útero e tudo que concerne à reprodução, amamentação, cuidado de bebês e crianças. Eu não creio que nós homens sejamos inferiores por não termos útero, mas definitivamente, por a mesma razão, vocês mulheres não são inferiores por coisa alguma. Vocês compreendem? Não se trata, quando eu trouxe esse argumento, de dizer que nós homens seríamos inferiores. É para mostrar que não há, é falta de lógica esse raciocínio. Porque nós temos uma base muito mais forte para dizer que nós homens seríamos inferiores. Como não vamos dizer que um gênero é inferior ao outro, definitivamente por razões biológicas, materiais, vocês mulheres não são inferiores. Por isso essa coexistência tem que implicar que uma parte dos seres coexistentes tem a outra parte. São duas partes apenas, considerando aqui a dicotomização, de novo repetindo, da espécie humana, com um binômio. O binômio tem duas faces. Nós, como seres humanos, e sociedade, cultura e civilização, temos as duas partes da condição humana, a feminilidade e a masculinidade. É uma forma que muitos autores nos seios acadêmicos condenam muito, é uma forma de entender bastante primitiva, superficial. Mas não podemos dividir os seres humanos entre homens e mulheres. Então comecemos por dizer que está tudo resolvido nesse assunto. Não está resolvido. Como percebemos em diversos índices de violência no mundo inteiro, até esse ponto. Mulheres são tidas como, ainda na maior parte dos países, mesmo civilizadas, mulheres são menos remuneradas que homens. Qualquer ângulo de observação que tomemos vai confirmar o que nós estamos dizendo. Não dá para dizer que esse assunto está resolvido, a não ser que a pessoa esteja completamente desinformada ou seja movida de má fé. Há uma possibilidade entre ser mal informada e movida de má fé. Tão movida de preconceito que fique a sua forma de interpretar a realidade enviesada a ponto de ela negar o óbvio. Porque a sociedade ser muito machista e muito opressiva com mulheres é evidente demais para que neguemos. Então, para não dizermos que uma pessoa muito ignorante ou estúpida, ou o outro extremo, considero extremos opostos, moralmente pelo menos, é melhor ser ignorante e estúpido do que ser movido de má fé, tem intenções espúrias. No meio existe o preconceito tão forte, principalmente por parte de privilegiados, nós homens, de negar que exista o que há de opressão com as mulheres, em toda parte. As meninas crescem se aclimatando a um universo de subserviência aos homens. Se um colega de trabalho apresenta uma opinião, vai segurar um pouquinho mais a contestação, é mais fácil contestar outra colega mulher do que contestar um colega homem. Ou então, nós vemos um homem que fica à vontade de contestar uma mulher do que contestar outro homem. E não, eu não tenho esse perfil, eu não sou assim, e a pessoa na prática é assim. Nós podemos filmar uma reunião
no ambiente de trabalho, gravar várias reuniões e assistamos com uma análise crítica a essas reuniões. Porque quando estamos imersos nas questões de trabalho ou acadêmicas, nós não prestamos atenção no subtexto. Então, filmemos, gravemos tudo, isso é bem fácil ser feito. Ambientes em que nós achemos que não existe nenhuma questão no campo do machismo, da misoginia. Assistamos ao conteúdo. E nós vamos ver como, curiosa ou coincidentemente, bem entre aspas, os homens têm mais direito à fala, têm mais direito a uma opinião crítica, a uma contestação à opinião de outras pessoas. Os homens imediatamente nos organizamos em confrarias, nos apoiamos reciprocamente contra mulheres que se oponham. Há ambientes em que isso acontece menos e ambientes em que isso acontece mais. Mas homens costumam ser mais respeitados inclusive por outros homens, e mulheres são orientadas a se submeterem ou então serão um pouco escanteadas as oportunidades de trabalho. Isso é a norma. Há situações de exceção, é lógico que há situações de exceção. Inclusive, houve mulheres no poder em séculos e milênios passados. São situações de exceção. E essas mulheres se enquadraram em sistemas machistas de poder, respeitando os pressupostos culturais, as regras do comportamento de castração do poder e do direito de as mulheres existirem. Infelizmente. Eu vou encerrar minha fala por aqui, agradecido pela compreensão de vocês com minhas limitações. Quero, antes de encerrar, dizer que quaisquer falhas no que eu tenho apresentado, primeiro que me sinto fora do meu normal, de vez em quando retomando, saindo do fio da meada e retornando porque me desagrada. Sei que conto com a compreensão de vocês, a formalidade e a cerimônia que, por respeito, o ambiente e a situação exigem. Mas, mesmo assim, quaisquer limitações que eu tenha apresentado, quaisquer falhas que eu tenha cometido no vernáculo, nos dados, ou mesmo os raciocínios que pareçam com vieses infelizes, mesmo que em defesa de minorias, sei que vocês podem considerar como atribuíveis a mim e não imputáveis aos guias espirituais que não cometeriam essas falhas. Recebam meu abraço fraterno, evocação para quem está à distância também das bênçãos desses seres, a começar de Maria Cristo, que nós entendemos como ser crístico, e de Nosso Senhor Jesus, porque não estamos de modo nenhum. Para quem tem uma visão ateia pode dizer, que bom, vamos evocar a vibração nosso emocional, não é? Nós somos seres com cérebro, a parte protomamífera do cérebro muito influente em nosso pensar, sentir. A gênese de doenças é muito relacionada a isso. Então, a pessoa que despreze, as neurociências estudam setores do cérebro relacionados exclusivamente, setores do cérebro mais, circunvoluções cerebrais mais relacionadas a atividades intuitivas, devocionais, meditativas. Ninguém tem uso completo do cérebro sem viver a sua espiritualidade. É ponto pacífico para quem estudar um pouco mais a fundo o assunto. Logo, é uma automutilação psíquica e moralmente que a pessoa se faz ao não viver, nem que seja por uma atividade meditativa, essa vivência de reconexão com o sagrado. Precisamos de reconexão com o sagrado. A opressão da religião como algo que seja contraposto à ciência compõe o mesmo campo de preconceitos relacionados ao machismo e à misoginia, porque a religião é considerada uma função, a espiritualidade de modo geral. Não estou falando de religião como organizações religiosas tradicionais e reacionárias, que têm que se atualizar, ponto. E vão ser enquadradas pela lei em futuro próximo ou distante, ponto. Não serão autorizadas a funcionarem em territórios mais civilizados, se não se enquadrarem em princípios mínimos democráticos e respeito à convivência civilizada entre todas as diferenças humanas, incluindo, claro, as diferenças de gênero. Então, essa opressão da espiritualidade vinculada como algo da mulher, da feminilidade, a ciência como algo do homem e do pensar e ser masculinos,
Então, assim, a ciência deve oprimir a espiritualidade da religião, dominar a religião e, se possível, silenciar. Isso é o mesmo que silenciar a feminilidade, é silenciar vocês, mulheres. Então, por isso, brigo pelo direito de, em todos os ambientes, assim como a política, a ciência, voltando a reforçar, assim como a legislação, as artes de modo geral, embora já sejam vinculadas à feminilidade, por isso não são respeitadas como a ciência. Quando vamos colocar numa roda cultural alguém que represente as artes, não é respeitado como alguém que representa as ciências, mas também as academias não científicas. Então, todo esse pacote, a espiritualidade deve sentar-se junto. Se ela não pode sentar-se à mesa, essa sociedade é machista. Ela está seguindo o modelo judaico-cristão ou aqueles opressivos do Oriente Extremo, porque existe também a opressão da feminilidade no movimento islâmico. No Oriente Extremo também a machista, arquimilenar cultura chinesa. Então, não só o modelo judaico-cristão, outros modelos machistas. A Terra está tomada de modelos machistas. E na Índia, que pareceria ser uma exceção, com algumas figuras de deusas mitológicas, no sentido ruim da palavra, é uma cultura altamente machista e misógina também, a indiana. Infelizmente, que poderia ser uma exceção, não é. Então, cabe a nós, civilizados ou pretendendo ser civilizadas, fazemos um esforço racional, quanto possível, de traço científico, exigir respeito a todas e todos nós, com todas as diferenças que portemos. Quando a humanidade está se expressando em sua plenipotência, ela aparece como algo original, não algo enquadrado. Por isso, para sermos originais, singulares, nós mesmos temos que exigir respeito a todas as diferenças e todas as pessoas, todas as minorias. Unidas, somos, de alguma maneira, oprimidos pelo preconceito. Tudo isso tem a ver com preconceito. Todos somos oprimidos. Ainda que uma pessoa que seja homem, branco, hétero, vai envelhecer e vai sofrer a gerontofobia. Ponto. E a nossa sociedade é muito preconceituosa com pessoas idosas, contra pessoas idosas. É uma ironia. Estamos envelhecendo em massa nas nações ditas mais desenvolvidas. E, no entanto, existe esse preconceito também contra pessoas idosas. Numa época em que as pessoas vivem mais tempo e mais saudáveis, por isso os sistemas previdenciários sobrecarregados, à beira do colapso, ameaçando levar países e instituições à falência, porque não podemos sustentar pelos caminhos ou os parâmetros do passado o que se imaginava que uma pessoa poderia viver e contribuir. Alguém me perguntou recentemente sobre isso. Como isso funciona? Não funciona. Vamos entrar em colapso. As regras para que alguém se aposentasse tinham a ver com a expectativa de vida de décadas passadas, uma expectativa de vida que não é mais hoje o que nós estamos vivenciando em massa, coletivamente. Então, as pessoas contribuem por menos tempo e vão ter que ser sustentadas por mais tempo. E aí como fica isso? Se as pessoas podem viver contribuindo por mais tempo, isso também tem a ver com o corpo físico. Como nós temos que corrigir todas essas perspectivas obsoletas do que é ser humano. As pessoas poderiam se aposentar por volta de 60, podia se prever que a pessoa caridosamente seria sustentada pelo Estado. A aposentadoria não é isso, a pessoa é liberada de uma função profissional obrigatória para se dedicar às suas vocações livremente. Pois bem, poder-se-ia dizer que era uma caridade estabelecida, legal, socialmente, politicamente. Que coisa linda, aos 60 anos a pessoa se aposentava, porque a expectativa de vida, não só a expectativa de vida tem a ver com a mortalidade infantil, mas vamos dizer mais amplamente, se esperava que a pessoa não vivesse mais do que 5 anos depois de 60. Quem chegasse aos 60. Então, não havia um problema para o Estado ou para os sistemas de previdência privada que alguém chegasse aos 60 e pudesse se aposentar. Então, temos que atualizar tudo isso com respeito
a mesma coisa. Se um político pensa em termos de organização previdenciária, que ele vai ganhar politicamente hoje e defender propostas, programas políticos que não são bastante populares, nós temos que facear nosso hedonismo, egoísmo, imediatismo. Eu não vou ser beneficiado por esse programa político, logo eu não vou votar nisso, esquecendo de pensar no médio e no longo prazos. Esse egoísmo feroz, de novo, permitam usar a palavra de novo, feroz, nos oprime, nos limita como seres humanos. Nós vamos pagar um preço alto por isso tudo, já estamos pagando. A eclosão de guerras paralelas, não bastássemos ter o genocídio em Gaza, não bastássemos ter um genocídio na Ucrânia, então estamos tendo agora um ataque, sabe-se lá Deus por quanto tempo vai durar, no meião do Oriente Médio, o antigo Império Persa, sendo enfrentado por um império anglófono americano ainda presente e cometendo ingerência nos destinos de outra nação. Infelizmente, é uma vergonha. Eu diria para quem se sente ou se diga americano, respeitando povos anglófonos, é uma vergonha. É uma destruição moral da própria reputação. Destruição. Coletivamente, estão perdendo a reputação diante da comunidade internacional. Isso é um fato. É um fato. O ódio que existe mal dissimulado no Oriente Médio vai se alastrar pelo mundo. Vai se alastrar pelo mundo. E cabe-nos manter, não o ódio, mas o repúdio e o enfrentamento civilizado, mas com a energia da agressividade do bem, indignação justa, para impedir a invasão, a violação e o desrespeito à dignidade de povos e indivíduos. Isso está acontecendo, também tem a ver com a feminilidade. Os mísseis representam falos mal dissimulados, falos estilizados, bombas. O arquétipo do falos, que é o ser masculino primitivo que se atrai por alguém para destruir o objeto do seu desejo. É contraposto, como disse de novo citando Jung, ao arquétipo do Eros, que é um ser masculino que se atrai por alguém para cuidar desse alguém. Essa apologia na comunidade Red Pill do masculinismo, não é? Da machosfera, isso é uma expressão horrível. Essa apologia à opressão das mulheres, a boca miúda assim no submundo, não é bem exatamente a dark web, mas o submundo da internet, das redes digitais, da cultura, isso tem que ser tratado com a devida energia. Temos que nos opor, não banalizar o poder disso fazer mal a nossos filhos e filhas, incluindo meninos. Mas o meu filho não vai ser violado. Meninos estão sendo estuprados pela mesma comunidade masculinista. Até estupro de meninos está acontecendo, inspirado, estupro coletivo, que é uma forma terrível de agressão, pelo mesmo movimento que oprime mulheres. Nós, homens, até dessa forma caricaturalmente lesiva, podemos sofrer consequências. Nossos filhos homens podem sofrer consequências. Então, não menosprezemos o poder lesivo dessa cultura que faz mal a todo mundo. E lamento dizer que quando comecei a falar sobre isso nos anos 90, que defendi a feminilidade em sua expressão sagrada, inclusive, desde lá atrás, tem um registro de quando pela primeira vez estive nos Estados Unidos com um querido amigo e irmão, Marconi Vieira, estava a esposa dele, Lu Vieira, que nos acompanha à distância, descobri esse registro na primeira ocasião em que fiz palestra pública por lá, em 1996, vamos completar 30 anos agora. Foi recuperado o arquivo em vídeo. Eu não sabia que usava a expressão feminilidade. Eu achei que tinha utilizado em português, da minha memória, uma memória borra, não é? Eu devo ter usado lá atrás, infelizmente, eu lamentava, infelizmente eu lá atrás devo ter falado de valorizarmos o feminino e não a feminilidade. Quando eu voltei para os arquivos, que foram conselhos descobertos por Lu, ela estava interessada em saber quando foi que trabalhamos juntos pela primeira vez, eu e o esposo dela. Acabou descobrindo uma pérola para mim, que me confortou o coração. Eu falei com a expressão para o gênero da feminilidade, a palavra correta que existe em português, como existe em francês, que eu saiba, em espanhol também.
Não vou arriscar italiano, imagino que sim. Deve ser, né, linda? Acredito que em italiano também tem a feminilidade e feminino. Isso tem, pronto. Que eu sei que em francês, espanhol, até em inglês é um problema. Ou é uma bênção, é tudo neutro. Mas existem os pronomes. Então, a ascensão da feminilidade sagrada, respeitada em nossos corações, orar para Jesus ou Maria e sentir que tem a mesma importância, que Deus é pai e é mãe. Lógico, Deus não quereria isso, Jesus não quereria isso, nós não precisamos disso, como sociedade, como cultura, como comunidade cristã. Falei de religiosos por isso, é uma vergonha para nós que acreditamos em espiritualidade e espiritualidade cristã. É um ataque ao cerne do pensamento cristão. Jesus empoderou mulheres, Madalena era uma apóstola, Jesus correu em socorro a mulheres oprimidas. Onde estavam os homens pecadores? As mulheres eram muito mais condenadas que homens. Para um homem ser condenado, ele tinha que cometer crimes horrendos contra a nação. Tinham que ser traidores da pátria. A mulher bastaria cometer deslizes sexuais. Era colocada no mesmo nível de condenação, não só condenação no sentido moral simples, não. Condenação a ponto de ela ser lapidada, apedrejada sumariamente, sem julgamento, se por alguém fosse dito que foi pega em flagrante, no ato do adultério, e não apareciam os adúlteros. Sem julgamento. Jesus interveio em favor dessas mulheres, essa opressão das mulheres, que é completamente anticristã. Isso não é cristianismo autêntico. Anticristã. Jesus se oporia e se opôs lá de trás, aberta e ferrenhamente a isso. Então, autêntico cristianismo tem que ter empoderamento de vocês, mulheres, ou não estaremos defendendo ninguém. Receba meu abraço fraterno, espero estar... Recebam meu abraço, obrigado pelo apoio e pela confirmação da opinião de vocês, semelhante à minha, né? Eu agradeço o apoio e no momento em que a gente está falando de assuntos sérios, né? Então, que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o grande anjo, para os religiosos e não religiosos, espiritualistas ou não, nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Amém. Ou assim seja, e assim façam-se merecer. Até uma próxima ocasião, à distância. Existem os nossos links nas redes sociais e no nosso site, para quem quiser acompanhar, que não nos conheça. E até a próxima ocasião, se Deus nos permitir. Amém.